Abram comigo no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 66. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. João, no capítulo 6, no versículo 66, diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Querido, nós estamos diante de uma cena. E a cena era o quê? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Eles fizeram o quê? Voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Mas se você for lá no início, você vai ver que Jesus já tinha feito tantas coisas. Jesus já tinha transformado água em vinho. Jesus já tinha curado, já tinha conversado com a mulher samaritana, curado o paralítico no tanque de Betesda. Jesus já tinha multiplicado pães. Ah, querido, Jesus já tinha feito tantas coisas. Mas os discípulos fizeram o quê? Fizeram o quê? Olharam para trás e deixaram de seguir Jesus, mesmo depois de Jesus tendo feito tantas coisas. Jesus andou sobre as águas. Jesus revelou-se para cada discípulo, porque Jesus andava com a multidão. Jesus se revelava para a multidão, não é? Mas com os discípulos ele tinha um negócio diferente. Ele já estava mais perto ali, mais próximo dos discípulos. Ele conversava. A gente está aqui no culto, a gente prega, a palavra é liberada. Eu posso ver vocês, mas eu não sinto muito vocês porque nós estamos distantes aqui, né? Mas quando a gente vai para uma célula, o que acontece na célula? Aproximação. A gente conhece melhor você, a gente ouve o seu coração, você me conhece. E a gente começa a comungar de intimidade. Os discípulos já comungavam de intimidade com Jesus. Mas o que acontece? Eles mesmo vendo tudo, mesmo conhecendo tudo isso, eles olham para trás e deixam de seguir. Sabe por quê? Porque a multidão queria Jesus da forma que eles queriam. O que eles queriam que Jesus desse para eles, eles queriam da forma deles. Muitas vezes nós estamos assim, tentando manipular o mestre. Tentando colocar o mestre entre a cruz e a espada. Porque se Jesus não fizer, porque se Jesus não falar, porque se Jesus não agir, porque se Jesus não me der a resposta, porque se Jesus... E começa, porque tem até o final do ano. E começa a colocar Jesus na prensa. Então, a multidão queria algo que Jesus não queria dar. E Jesus queria oferecer para a multidão, mas a multidão não queria receber. Então a multidão, querida, tinha sido atraída pelos sinais, pelos milagres, pelos prodígios, pelas maravilhas. Eles tinham visto, mas não passaram no teste da fidelidade. Igreja, ouvi algo de um pastor na semana passada e eu achei muito pertinente. A gente comentando da igreja no mundo, o que está acontecendo no mundo, a igreja no mundo, o esfriamento, né? As pessoas se esfriando, as pessoas cada vez mais egoístas. A mensagem de hoje não é mais o amor, mas é: vá cuidar da sua vida, que eu cuido da minha. Então a mensagem
mensagem está mais egoísta, mas essa mensagem não adianta a gente achar que isso vai mudar. A gente precisa preservar em nós até quando a gente puder. Mas a gente não vai poder mudar isso, sabe por quê? Quando ele disse assim, mas pastora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Está se afunilando. Está chegando o tempo. É isso mesmo. É necessário que aconteça isso para que seja revelado àqueles que são do Senhor. Amém? É necessário. Então a multidão, ela quer ver os milagres, a multidão quer ver tudo acontecendo, a multidão quer ver a prosperidade, a multidão quer ver a coisa acontecer. A multidão está muito mais interessada com o que está lá de fora do que com o que está dentro. A multidão se preocupa muito mais com a aparência. Mas nós não somos multidão. Diga, eu não sou multidão. Eu não sou multidão. Amém? Você é discípulo, você é discípula de Jesus. Então, querida, a multidão, ela se satisfaz por algum tempo na pessoa de Jesus. A satisfação é temporária. A satisfação na pessoa de Jesus é enquanto Ele está fazendo e te dando aquilo que você quer. Por que às vezes uma pessoa aceita Cristo, se converte, fica por um tempo, depois ela não consegue, porque vem as provas, vem as lutas, vem a escassez, vem perseguição. Eu não aguento mais ouvir isso, eu não estou aguentando mais, meus amigos estão me oprimindo, estão dizendo que não vão mais querer ter um contato comigo, que agora eu sou crente, porque agora eu isso, porque agora... Então a multidão, ela não persevera, ela não fica por muito tempo, mas o discípulo não, aquele que aceitou a Jesus, ele vai até o fim. É necessário que tudo isso aconteça para se provar, para se mostrar, para se revelar aqueles que são do Senhor. Então não adianta a gente ficar achando que a nossa vida cristã ela vai ser só coisas boas. Não. Ela vai ter momentos de altos e baixos. Está repreendido, pastora. Está falando que eu vou ter momentos altos e baixos? Eu estou sendo sincera com você, porque o mestre foi sincero. Ele falou isso. Ele disse isso. Ele não disse que nós não teríamos problemas, que não passaríamos por aflições, que não passaríamos por dificuldade. Ele não falou isso. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem bom ânimo em quem? Nele. Ele prometeu o quê? Ele venceu o mundo, ele venceu tudo isso. Ele venceu todas essas coisas. E se nós olharmos para Jesus e a nossa satisfação estiver em Jesus, nós teremos uma alma satisfeita. Mas se a nossa satisfação ela está só naquilo que pode vir das mãos dele, nos bens, nas posses, naquilo que a gente pode ter. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando eu estava orando, que o Espírito Santo derramou essa palavra no meu coração, eu pude compreender que um dos fatores que tem levado as pessoas à ansiedade é a busca desenfreada por ter. É a busca desenfreada em ter. Querido, não se preocupe muito em ter. Se preocupe em ser. Em ser. Ser quem? Ser um discípulo de Jesus. Ser alguém que ama Jesus. Ser alguém que vai com Ele até o fim. Ser fiel, ser leal, ser amigo. Quando nos preocuparmos em sermos aquilo que realmente Jesus deseja que sejamos, o que teremos é apenas o prêmio, né? Vem como o prêmio, vem como, aqui ó filho, eu vou te abençoar, porque você tem se preocupado mais em ser e não apenas em ter. Então a nossa satisfação, ela deve estar em Jesus. A nossa satisfação plena deve estar na pessoa dele. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus é tudo. Jesus é tudo. Mas naquele momento que você passa pela situação de escolha, você está diante da liberdade de escolha. Jesus é tudo para você?
Jesus é tudo para você quando você está diante da situação de liberdade de pecar ou não pecar. Hoje eu estava conversando com os pais de uns adolescentes que vão fazer uma viagem. E todos os pais preocupados com seus filhos, vão fazer uma viagem e tal. Eu disse assim, olha, essa viagem, ela tem um sentido, ela é como se fosse um batismo. Elas olharam, né? Eram as mães. Olharam assim para mim, o batismo de liberdade ou de libertinagem. Porque a liberdade, ela vem com peso de responsabilidade. Liberdade é diferente de libertinagem. Liberdade vem com peso de responsabilidade. Olha, os meus pais estão me confiando. Porque eles estão me confiando em viajar, me confiando em fazer alguma coisa. Eu tenho uma responsabilidade de assumir esse compromisso com os meus pais. Eu não vou quebrar essa aliança com os meus pais. E a libertinagem é aquela falsa liberdade que eles têm, que está completamente ligado à irresponsabilidade. Então esse batismo é o batismo de liberdade ou de libertinagem. Não só na vida dos adolescentes, mas nas nossas vidas também. Que Deus nos dá liberdade o tempo todo. Ele nos tornou livres, amém? Então, querido, foi para isso que o Senhor nos chamou. Então precisamos saber que a liberdade que o Senhor está nos dando é uma liberdade de escolha. Jesus pergunta, vocês também não querem ir? Olha, a multidão já foi. E vocês? Eles estavam diante da liberdade de escolher ir ou ficar. Ou vocês vão, ou vocês ficam. Jesus não prendeu os discípulos. Jesus deu a liberdade de amá-lo. E foi assim lá no início. E quando as pessoas chegam para você e dizem assim, por que Jesus permitiu que um homem pecasse? E por que Jesus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? E por que? Aí começam os questionamentos. Por que é tão simples? Porque Jesus quer ser amado por você. Jesus quer ser escolhido por você. Jesus quer ser achado por você. Jesus quer um relacionamento com você. Não é assim com os nossos filhos. A gente às vezes tem aquela sensação de prender os nossos filhos. Eu vou prender os nossos filhos. Mas a prisão não vai revelar se ele nos ama ou não. Não é verdade? Mas quando deixamos livres para ser obedientes, aí vai provar se nos ama ou não. Nós não vamos largar. Não estou falando de largar os nossos filhos. Estou falando de instruí-los. E Jesus, quando Ele nos traz esse senso de responsabilidade que está ligado à liberdade de escolha, é para que nós cresçamos, é para que nós amadureçamos, cheguemos a um nível que pode vir um prato de bandeja diante de você e você vai dizer o seguinte, eu sei que isso aí é bom para minha carne, mas eu escolho a cruz. Eu sei que o São João é bom para dançar um forrozinho, né? Para os que gostam do forró, mas eu escolho o retiro. Eu sei que o mundo tem pratos para me oferecer de facilidade, mas eu prefiro a renúncia. Foi para essa liberdade que Cristo nos chamou. Quantos estão compreendendo? Então Jesus deixa os discípulos livres. Vocês querem ir? Vão. Estão livres. Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Mestre, para onde eu vou? Se só tu tens as palavras que me cura. Mestre, para onde eu vou? Se só tu tens as palavras que me liberta. Mestre, para onde eu vou? Se só tu tens as palavras que me salva. Para onde eu vou? Para onde iremos nós? Querido, se em seu coração existe alguma pontinha de dúvida sobre a satisfação em Jesus, é necessário que haja hoje um batismo em você. Um batismo
no seu coração. O batismo ao arrependimento, o batismo do fogo, o batismo de convicção. Mas eu já me batizei nas águas, eu não estou falando do batismo das águas. João disse, né? Aquele que está para vir vai batizar com vocês com fogo e com o Espírito Santo, e eu não sou merecedor nem de amarrar as suas sandálias. O batismo com fogo, o batismo com arrependimento, é esse batismo que o Senhor quer trazer ao nosso coração, o coração da igreja. O batismo de convicções, o batismo de certeza, que faz você dizer bem assim: tá bom, o mundo está me chamando, mas eu escolho amá-lo. Tá bom, o mundo está me perseguindo aí, ó, todo dia mandando um e outro me chamar, mas eu escolho Jesus, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Ah, mas pastora, eu tenho 10 anos que eu estou esperando em Deus. Eu já passei da prova, eu já não aguento mais. A palavra esperar já me causa náusea, porque eu não aguento mais. Eu nem consigo mais esperar, pastora. E parece que fica mais difícil, né? Quando se demora, quando tarda a promessa. Mas se você começar a olhar por outro olhar, por olhar de que Deus de repente te livrou de muitas coisas. Se você começar a olhar que Deus realmente te livrou de situações que Ele não desejava na sua vida. Se você mudar esse olhar, essa ótica, você vai se sentir aliviada. Você vai dizer: obrigada. Eu sei em quem eu creio e eu sei que Ele tem cuidado de mim em todos os mínimos detalhes. Então nós precisamos, de fato, nós precisamos nos lançar nele. Nos lançar na confiança de que Ele está nos dando tudo